Olá, meu nome é Luciano Catarinhuc, sou cristão, apaixonado por Jesus Cristo, pelos seus ensinamentos, esposo da Blane, pai da Luísa e advogado. É sempre um prazer poder falar sobre aquilo que move a minha vida, sobre o propósito da vida. E é isso que eu quero conversar hoje com vocês. Qual o propósito da sua existência? Por que você está aqui hoje e não está em outro lugar? Por que você está aqui hoje e não está andando de bicicleta, não está passeando no parque, não está no mercado, não está na academia? O que move a sua vida? O que te trouxe aqui? Faz parte do seu propósito? Eu digo isso porque às vezes as pessoas fazem coisas que não entendem por que fazem. E fazem muitas vezes no intuito de simplesmente aplacar algo do coração. Mas uma das coisas que eu sempre falo é que ninguém descobre o propósito parado. O propósito não se revela na inércia. Se revela quando você está em movimento. No momento em que eu estava mais corrido na minha carreira, no momento em que eu acreditava que eu estava no auge da minha carreira, estava defendendo causas polêmicas, processos extremamente complexos, mas de repercussão estadual, nacional em alguns casos, e também estava sempre na mídia, ganhando dinheiro, se realizando profissionalmente, se realizando pessoalmente. Foi nesse momento em que eu descobri o meu propósito. Eu sabia que eu iria ser pai, eu tinha um planejamento para isso, já tínhamos viajado o mundo, eu e minha esposa, tínhamos ido para os Estados Unidos, conhecido a Europa, e falamos, agora é o momento da gente ter a nossa casa, é o momento da gente ter a nossa filha, compramos uma casa linda, trabalhamos, imobiliamos essa casa, se preparamos, e no dia 23 de julho de 2011, fomos tudo preparado, fomos ter a nossa filha. Foi uma bênção, nasceu, peguei ela nos braços e falei, nossa, estou realizado, esse é o propósito da minha vida. Essa é a minha família, é para isso que eu fui criado, é para isso, é ganhar dinheiro, mas é para isso. Bom, o que eu não esperava é que no dia 10 dias depois eu tive uma experiência em que eu nunca vou esquecer, porque foi ali que eu descobri o meu propósito. Minha esposa teve um problema muito grave de saúde, 10 dias depois que ela já estava em casa, e uma das coisas que marcou a minha vida é porque ela foi direto ao hospital, nós fomos ao hospital, ela teve várias hemorragias, e de repente eu vejo a minha esposa chocando, que fala que é o termo da questão do choque hipovolêmico, indo para a sala de cirurgia, e quando foi 5 horas da manhã, meu sogro entrou na sala de cirurgia, todos os médicos, eu recebi a notícia que nós não poderíamos mais ter filhos, e que o estado dela era grave, e que ela foi encaminhada para a UTI. Bom, eu cheguei em casa com um neném de 10 dias, pensa, numa casa nova, e eu fechei a porta do quarto, fechei a porta da sala, ajoelhei e chorei. Chorei, porque tudo aquilo que eu achava que era tudo não era nada. Porque a pessoa que eu amava estava morrendo. Eu tinha uma filha de 10 dias. E o que eu faria da minha vida depois disso? E essa situação marcou a minha vida. E eu conversei com Deus naquela noite. E Deus restaurou a vida da minha esposa. E é uma frase de C.S. Lewis que eu carrego no meu coração, porque depois de 10 dias ela foi para a UTI. Depois da UTI, eu soube que ela teve, de madrugada, início de falência múltipla dos órgãos, e Deus restabeleceu a saúde dela. Um milagre. E eu comecei a entender o propósito da minha vida. O propósito da minha vida era glorificar a Deus em tudo que eu colocasse a mão. Fazer com excelência, fazer bem feito. Fazer para, primeiro de tudo, glorificar a Deus e não ganhar dinheiro. Isso não era o propósito da minha vida. Minha vida era muito mais do que isso. E essa frase de C.S. Lewis marcou meu coração. Que ele disse, sem coragem, nenhuma outra virtude subsiste a não ser por acidente. Naquele dia eu tive consciência, porque propósito é isso. É você ter consciência daquilo que você foi chamado. Para que você foi chamado? Qual que é a existência sua aqui nessa terra? E partir a ter coragem. Coragem para enfrentar esses desafios. E uma coisa é que são que as experiências forjam o caráter. É a experiência que eu tive, aquela tempestade pela qual eu passei, forjou o meu caráter. Eu descobri quem eu era. Eu descobri para que eu estava aqui. Eu descobri o propósito da minha vida. Como você hoje? Qual que é o propósito da sua vida? Qual que é o propósito da sua existência? Às vezes as pessoas não sabem disso, porque não sabem o seu propósito. Anda a ermo. E uma coisa que marcou a minha vida é que eu tive que trocar desafios. Eu tive alguns desafios para enfrentar. O primeiro desafio é tomar decisões. Decisão, primeiro,
de ser leal, de ser fiel, principalmente de respeitar princípios, de respeitar valores. Dinheiro não é tudo. Tudo que você tem não é nada, se aquilo que você estiver perdendo não é aquilo que é mais importante. Aí isso eu aprendi. E toda decisão gera uma escolha. E na ponta de uma escolha gera uma renúncia. Quando você escolhe algo, você renuncia a outro. E às vezes as pessoas, nós vivemos um momento, né, você está aqui, em que é difícil tomar decisões. Mas essas decisões, elas vão mudar a sua vida. E toda decisão que gera uma escolha, que gera uma renúncia, você precisa pagar o preço, porque gera responsabilidade. Eu comecei a ter responsabilidade. Responsabilidade de honrar aquilo que eu havia decidido, as renúncias que eu fiz, as escolhas que eu fiz. Eu precisava agora ter responsabilidade de administrar isso. Pagar o preço por isso. E isso é uma coisa muito importante, porque o tempo milita contra a memória. E a memória é outro ponto, é outro desafio que nos acompanha. A minha pergunta para você é: você tem lembrado, você se recorda de quem esteve com você quando você sonhava em ser o que você era e ter o que você tem? Você se recorda disso? Você se recorda do seu passado? Você consegue trazer à tona aquelas decisões que você tomou e aquelas responsabilidades que você assumiu, para que essa responsabilidade, essas decisões, você esteja cumprindo ela com responsabilidade? Uma das coisas que o propósito nos traz é consciência, é coragem, mas é compromisso. É estar junto com aquela promessa que você recebeu. Às vezes as pessoas não entendem isso e acabam não tendo sucesso naquilo que fazem, porque o tempo milita contra a memória. E isso é importante, porque o processo é o resultado. As pessoas querem ter resultados sem processo. As pessoas não querem pagar o preço e as pessoas não querem passar. A minha tempestade foi aquela situação em que marcou a minha vida, o nascimento da minha filha, o problema de saúde da minha esposa, mas isso me trouxe algo muito maior. Eu entendi que aquele processo eu precisava passar e que aquele processo era importante para eu me tornar quem eu me tornei, para me conhecer e para saber qual era o propósito da minha vida. E uma coisa eu digo sempre, que a lei da semeadura ela é implacável. Tudo que você planta, um dia você vai colher. Tudo que você planta, o que você está colhendo hoje? Eu quero dizer para você que o que você está colhendo hoje é fruto do que você plantou. Se você não está gostando da sua colheita hoje, eu quero deixar bem claro, é o momento de você mudar a semente. Por isso que eu falei quando eu comecei que eu sou apaixonado por Jesus e apaixonado pelo que Ele ensina. Porque uma das coisas que Ele ensinou foi a lei da semeadura. E a lei da semeadura não é só o que Jesus ensinou, mas o que a gente olha para a natureza. Quando você planta feijão, você não colhe milho. E você não colhe no tempo do soja. Quando você planta soja, você colhe soja no tempo do soja. E na quantidade que o soja vai produzir. A questão que eu pergunto para cada um de vocês hoje, que vieram aqui porque tem alguma coisa vinculando ao propósito de cada um, é se você está plantando aquilo que você não quer colher, mude a semente. Mude a semente. Esse desafio de você ter decisão, de você ter responsabilidade nas suas decisões e principalmente compromisso e responsabilidade de cumprir aquilo com que você assumiu, com memória, jamais esquecendo do que você está fazendo hoje. Portanto, se você quer mudar o seu plantio, mude a sua semente. Corra atrás do seu propósito. Entenda o seu propósito e, principalmente, confie no seu propósito e persevere até o fim. Obrigado.